Olá, pessoal, estamos de volta depois dessa delícia, né? Que é escutar o Flávio, escutar uma música. Agora a gente, então, foca a nossa conversa em um dos temas, em um dos eixos aí do encontro, né? Aqui a gente vai falar sobre a escola como jornada, né? E para contribuir comigo aqui nessa conversa, eu vou chamar meus convidados, podem entrar. Fiquem à vontade, sentem em suas cadeiras. Vamos lá. Vamos ver. Aí, vamos ver quem vai vir primeiro. Luizinho Magalhães, Andresa e Gustavo Wigman. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Que satisfação recebê-los aqui. Olha, te confesso que para mim é emocionante. Está sendo emocionante. São pessoas muito queridas. Então, nossa, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu vou fazer uma apresentação de cada um de vocês, e aí em seguida eu vou fazer algumas perguntas, depois de falar um pouco melhor sobre o tema, né, eu vou fazer algumas perguntas para cada um de vocês, para a gente poder avançar aqui nessa conversa. Bom, aqui do meu lado, pelo menos do meu lado, aqui de todo mundo, está Luizinho Magalhães. Luizinho Magalhães, eu tenho uma história antiga com o Luizinho. Luizinho é um professor para mim, é um grande professor para mim. Esteve comigo em momentos muito felizes, também em momentos de grandes desafios ligados à educação. Mas é uma pessoa que eu amo muito, que de fato tem um papel fundamental na minha vida. É um educador com uma experiência longa, e eu não estou dizendo que você é velho, Luizinho, já sei que você Imagina, comecei cedo. Exato, e começou mesmo, muito cedo. Hoje o Luizinho é diretor do Luminova, diretor-geral da rede de escolas Luminova. Passou aí por muitas outras escolas, passou por editoras, passou por empresas de avaliação, mas hoje é o diretor lá da Luminova, diretor-geral do Luminova, e vai trazer um pouco aí a experiência que ele está tendo lá com a Luminova. Do lado do Luizinho está a Andresa Morelli, outra pessoa muito especial para mim. A Andresa também está com a gente há muito tempo. Trabalhamos muito próximos juntos, né, Andresa? Já há muitos anos. Atualmente, a Alice atua lá no Elvira, então a gente também está muito próximo da experiência do Elvira Brandão. E é uma pessoa que eu admiro demais. É uma pessoa que tem uma força enorme, é uma pessoa que tem uma vontade de inovar gigantesca, e vem aqui, acho que, contribuir justamente com isso. Qual que é o olhar de inovação para a gestão, principalmente nesses momentos que nós vivemos? E do lado da Andresa, Gustavo Wigman. Gustavo Wigman também, já estamos juntos há alguns anos, hein, Gustavo? O Gustavo é um grande mentor para mim, é um cara que tem uma visão ampla do que acontece na educação, consegue ter uma visão ampla e com muita clareza de como as coisas se movimentam, vai trazer um olhar aí de como que a gente, qual que é a proposta de valor da escola e como que isso vai se apresentar, vem se apresentando, né? O que o pai espera, o que a família espera da escola e como que a gente pode entregar isso, qual que é a nossa importância, qual é a importância nossa enquanto escola de entregar isso. Então, vai falar um pouco, vai trazer um pouco aí esse olhar, principalmente de como que as coisas podem se organizar, estão se organizando para serem entregues para esse pai, né? Qual que é o valor que a gente está entregue. E aí já vou começar o papo. Agora bola no campo. E, cara, assim, na verdade, eu vou até começar com você, Luizinho, mas antes eu quero falar um pouco melhor sobre esse tema, né? Escola como jornada. Que raios é isso, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Escola como jornada, do nosso ponto de vista, é que, como nunca, chegou a necessidade da gente pensar qual que é a experiência que a família está tendo nas escolas, né? O que está sendo entregue? O que a escola está entregando? O que a escola está oferecendo para as famílias? E qual está sendo essa experiência, né? É claro que essa é uma questão antiga também. De novo, a gente não está nem falando...
todas as questões que a gente vai abordar aqui, não necessariamente elas surgiram agora. Tenho certeza que não. Essa já era uma questão forte, né? E quando a gente fala de escolas privadas e também de escolas públicas, né? Acho que tanto uma quanto outra está entregando alguma coisa, né? Está oferecendo alguma coisa. Qual é essa coisa, né? O que é que está sendo entregue para essas famílias? Então, a reflexão dessa mesa é uma reflexão do ponto de vista da direção de grandes escolas, como é o caso do Luizinho e da Andresa, como que elas estão sendo pensadas para que essa experiência da família seja uma experiência de fato significativa, né? De novo, não é uma novidade, mas nesse período de isolamento social, quando o seu espaço físico foi tirado, em alguns casos, ficou com aquela dúvida, o que eu estou entregando então? Ou a família, muitas vezes, ficou com a dúvida, se eu não levo o filho para a escola, será que eu preciso da escola? Né? Então, pensar qual que é essa oferta, pensar qual é essa experiência, pensar qual é essa jornada da família, me parece fundamental, né? Me parece fundamental. E aí, Luizinho, você vem de uma experiência longa de gestão educacional e atualmente está num projeto que eu particularmente gosto muito, que é levar a educação de qualidade para todos, com uso de tecnologia, com preço de mensalidade acessível. Eu gosto muito, estou muito próximo da Escola Mais, que também tem uma proposta dessa natureza. Então, assim, levar uma educação de qualidade, de tempo integral, com novas metodologias para todos, em si uma experiência para a família perfeita, né? É uma experiência, poder levar isso para todo mundo é incrível, assim. Mas é um desafio enorme, eu imagino, né? Fazer isso com vocês têm muitas unidades, vocês têm uma equipe gigantesca. E aí a primeira pergunta que eu faço é como que vocês... A primeira pergunta é como que está hoje, né? Como que está sendo essa experiência remota hoje, dentro dessa lógica de levar a educação de qualidade, com uso de tecnologia, para tantos, né? E aí eu acho que a minha primeira questão é essa. Como que está isso hoje lá no Luminova, Luizinho? Quais estão sendo os desafios de garantir uma experiência de qualidade para uma população e para um olhar coletivo para todos e para todo mundo? Me conte um pouco aí, cara. Vamos lá. Primeiro, destacar todo o prazer de poder estar aqui hoje, né? Se reencontrando com tanta gente boa, né? Se deliciando ao rever o Pablo e a Selma na abertura. O Vinícius e o Rodrigo, a gente é parceiraço de todo domingo à noite, pós-rodada do Brasileirão. É verdade. Mas é muito emocionante, de toda maneira, poder estar aqui, né? E conversando sobre a escola. Quando nós nos propomos a escrever a Luminova, e foi logo após ter escrito a Concept, que ficou uma escola fantástica, totalmente inovadora, mas para poucos. E a Luminova veio justamente com esse princípio da democratização, né? E na educação, inovação estava muito ligado à tecnologia, e a tecnologia como essa frase esplêndida do Pablo, né? Escolarizando a tecnologia, e não a tecnologia digitalizando a escolarização. E é isso que a Luminova traz. A inovação traz caminhos para que a mensalidade possa ser acessível. É justamente o contrário, né? E aí eu trago outro aspecto, antes de responder a sua pergunta, é que sempre se pensou, e eu acho que isso a Escola Mais vive também, que sempre seria mais fácil começar a inovação na educação com uma escola do zero. Não é mais fácil, né? Não é mais fácil. O pai sempre, mesmo já adquirindo uma proposta inovadora do zero, quando começa a aula, ele quer mudar a proposta da escola e ele quer voltar para a experiência dele. Então, aí a gente enfrenta essa dificuldade, e aí a dificuldade passa a ser maior porque não é um ou outro processo inovador, é a escola inteira inovadora que está sendo questionada.
E aí, como está sendo agora, eu vou retomar uma frase de uma grande educadora que chama-se Joesni Magalhães, que era minha mãe. Sempre que eu tinha alguma dificuldade, algum problema, ela me falava assim: meu filho, há males que vêm para bem, né? E aí essa pandemia nos trouxe, né, essa aceleração, né? O Pablo acabou de dizer também, a família passou a admirar a escola, e eles perderam uma referência que eles sempre nos colocaram na parede. Ah, mas eu aprendi assim, a escola sempre foi assim, e agora eles não têm referência desse novo modelo. E aí está dando certo. Então, como que está sendo esse momento à distância? Na Luminova, desde o primeiro dia de aula, os alunos já tinham tanto aula virtual como online. A gente só não tinha a aula ao vivo, a aula síncrona. Essa foi a grande diferença. Isso foi o detalhe onde nós apanhamos mais, principalmente nas séries iniciais. Como é que seria essa aula ao vivo? Porque nós tivemos a sala de aula invadida, né? O professor teve o espaço agora, onde tem a coordenadora assistindo full time a sua aula, tem a mãe assistindo a aula, né? Tem os pais discutindo entre si dentro da sala, mandando o filho do outro calar a boca, e o outro vem. Então, essa foi a grande dificuldade. Então, a questão da aula virtual, da postagem de conteúdos, o acesso a esse conteúdo, a devolutiva do trabalho, usar a tecnologia como avaliação, o professor saber em tempo real se o aluno está acertando, não está, eu estou caminhando, essa foi uma virada normal, porque eles já... E a gente conseguiu ver uma diferença muito grande do aluno que estava conosco desde 2019 para o aluno que começou em 2020. E aí, rapidamente, nós fizemos grupos de alunos, né? Jovem ensinando jovem, jovem trabalhando com jovem. Porque o aluno que chegou esse ano, ele tinha 4 semanas de aula, 4 semanas e meia de aula propriamente dita. Então, ele ainda não estava acostumado, né, com esse novo modelo. O que já tinha vivido a experiência toda de 2019, já entrava. Então, o nosso 0800 era entre os alunos. Cara, não estou conseguindo, a minha senha expirou, não lembro mais. O próprio aluno ajudava a resetar a senha, pirateava o conteúdo via WhatsApp para o outro postar. Me dá o seu login aí que eu vou postar para você, e eles se resolveram muito bem. A nossa grande dificuldade foi no ao vivo, e aí a gente foi fazendo esse trabalho, né, fomos dando um tempo, e agora, quando começamos o segundo trimestre, já virou um novo normal, né? O nosso grande receio, e aí eu corroboro com toda a preocupação, é que quando voltar ao presencial, a gente não volte ao março, né? Como já dissemos no início, que a gente continue e traga essas novas experiências. Será que a gente tem que ter 30 aulas, 45 aulas semanais presenciais mesmo? Conforme a idade, o que a gente vai poder aproveitar? Como é que vai ser esse relacionamento? Será que as salas precisam ser separadas em turmas, em séries por anos? Como é que vai ser essa nova... Então, estamos nos dedicando agora a pensar nisso. Como vai ser essa nova distribuição, já que a gente já tinha um currículo novo dimensionado, né? Nós temos aulas que se chamam Inspiração, Show, onde a gente junta idades diferentes, né, turmas diferentes, e agora com a distância isso ficou mais fácil, né, mais possível, né, sem ter o espaço físico. Quando voltar o espaço físico, como a gente vai se aproveitar disso, né? Então, foi muito trabalhoso, está sendo, eu acho que de todos, em primeiro lugar, quem mais sofreu com isso foi o professor. Foi o que teve que mudar mais rápido, foi o que teve o espaço invadido, foi o que teve que ter uma quantidade de formação continuada assustadora, ao mesmo tempo que tinha que adaptar o antigo ao novo e praticar o novo. As crianças logo em seguida, e a escola, eu acredito que assim está se deleitando, né? Fala assim, olha, tudo aquilo que eu queria e eu tinha medo, agora estou inovando a fórceps, né? Eu tenho que fazer. E ele acabou percebendo que não é tão caro assim, é investimento, não é despesa, né? E é prazeroso, porque toda aquela desconfiança que a gente tinha da família, 4 meses depois está se tornando
reconhecimento, tanto que eles não querem voltar, né? Sim. Tá bom assim, vamos esperar a vacina. E você sabe que esse, para mim, é o gancho mesmo, né? Porque a gente fala tanto de inovação, e você já trouxe um aspecto para mim que é muito relevante mesmo. Por exemplo, inovação, do ponto de vista do que vocês estão fazendo, tem a ver com trazer tecnologia para poder oferecer uma educação de qualidade para mais gente, de forma mais acessível. E acho que esse momento está mostrando para a gente que inovação é isso, né? É muito mais a forma como as coisas acontecem do que as coisas em si. Então, não é a tecnologia, obviamente. E é justamente esse gancho que eu faço para você, Dresa. Porque eu acho que... bom, eu Elvira, com certeza, além de ser uma escola centenária, ela é, sim, uma escola inovadora. Ela se propõe a trazer uma experiência nova para a família já há algum tempo, né? E vem nesse trabalho, construindo, dia após dia, uma experiência nova, uma experiência diferente para essa família. Mas isso não é necessariamente baseado em tecnologia. Tem tecnologia? Óbvio, sem dúvida que tem. Pensada nos seus lugares certos. Mas ali me parece que a inovação está muito ligada à maneira como vocês se relacionam com a sua comunidade, né? A maneira como as pessoas dentro da escola se relacionam entre si. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sabe, Dresa? Como que você vê a experiência da família dentro de uma escola que se propõe a ser inovadora, mas não necessariamente com banalizações ou com pirotecnias, né? É muito mais com gestão, com trabalho de conexão entre as pessoas. Como que está sendo esse período desse ponto de vista, Dresa? Bem, bom dia. Chefe, eu te amo, você é maravilhoso. Que saudade de ouvir você falar. Tô eu e a Alma aqui quase chorando aqui te ouvindo. Grande líder, assim, que eu aprendi muito esse cara. E, nossa, mãe do céu, você entende quando uma pessoa é líder, quando na hora que você tá numa baita enrascada, você lembra das frases dele na sua cabeça, né? Esses dias mandei um WhatsApp pro Luizinho e falei, você acabou de me tirar de uma enrascada, eu precisava resolver uma coisa. E parece que eu ouvi você falando perto de mim. E o Rodrigo também, que foi meu supervisor e está sempre junto aí, são exemplos aqui dentro dessa sala que eu sempre levo. E isso já para responder o que você está me perguntando, Rô. Uma escola que se faz a partir disso, ela precisa se entender como uma escola que trabalha a partir de lideranças, né? Como é que a gente tira essa gestão engessada daquele diretor que tem uma sala e que, enfim, que não é nada estratégico, para uma liderança que acredita nas pessoas e que desenvolve as pessoas, né? Eu falo sempre isso pro Luizinho, de vez em quando eu escrevo do nada, ele não deve nem entender, assim, momentos muito difíceis que eu olhava para ele e falava assim, como é que eu vou fazer isso? Ele falava, você vai fazer porque você vai conseguir fazer. E quando você faz isso com o outro, e ele falava assim para mim, você vai fazer porque o que você tem que fazer está dentro de você, Andressa, você sabe o que é para ser feito. E a gente sabe as enrascadas que a gente teve que passar por isso, né? É verdade. Então, como é que a gente faz... E eu aprendi muito com isso, assim, sabe? Como é que a gente faz uma escola onde a gente olha para o outro e fala, você vai fazer porque eu acredito em você. A gente cria uma estrutura para apoiar, mas eu acredito sim, educador, que você vai conseguir trabalhar com Classroom e que você vai conseguir trabalhar a partir de dados. E como é que a gente cria estruturas para apoiar você no que já está dentro de você. Então, quando a gente faz aí o primeiro documento, esse é o 4º ano de gestão que eu estou aqui na direção do Elvira, então a gente redesenha o organograma, a gente faz um manifesto, a gente escreve o PPP, que é a Alciele, que vai estar aí com vocês daqui a pouco, ela é responsável pela escrita desses documentos identitários da escola, né? E como é que esses documentos identitários de fato acontecem na prática? Quando você escreve um manifesto que fala, somos uma escola em movimento, aprendente, conectada e atual. Essas são as primeiras palavras do manifesto. Como é que você olha para o seu dia a dia e você faz isso acontecer, sabe? E fica grudado assim em todas as paredes. Eu falo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo essa missão, eu estou atrás da visão, os valores estão presentes. Então eu penso que a primeira coisa é você ter claro que escola você é, esse processo identitário, né? Porque você tendo esse processo identitário, você consegue
transformar isso em ações, né? E a gente usa muito a organização aprendente, não é porque a gente estuda, isso é uma teoria do Peter Senge, da quinta disciplina, que foi a Selma que me apresentou lá no UNO, e a gente fala dessa organização aprendente composta de pessoas, né? O Peter Senge traz isso. Como é que você desenvolve uma organização aprendente? E isso tem a ver com desenvolvimento humano, Rô. E isso tem a ver com a maneira como a gente olha o que a gente faz aqui na nossa prática. Você está aqui dentro junto com a gente. O Rodrigo aí é o cara responsável pelo nosso BSC, que é o nosso planejamento estratégico aí nos últimos 3 anos. Uns 3 em 3 anos ele faz isso com a gente, né? Então, assim, primeiro eu sei aonde eu quero chegar e passo a passo onde eu chego, mas baseado nessa identidade de escola. Não é qualquer escola, é o Elvira, sabe? Então, nesse contexto, a gente entende que o nosso organograma, dentro do organograma, é um organograma circular, dentro do organograma a família, tá? O centro do organograma é a família e o estudante, porque a família e o estudante, eles são escola. Escola não é parede, escola não é professor, e agora, mais claro do que nunca, a escola não é parede. Então, a escola é formada por pessoas, e como essas pessoas desenvolvem essa organização aprendente, como essas pessoas têm domínio pessoal, elas são criativas e não são reativas, como é que elas trabalham modelos mentais capazes de se ressignificar a partir desse mundo VUCA aí que a gente vê, né? Como é que a gente tem uma visão compartilhada de organização? Como é que a gente compartilha do mesmo propósito? Como é que a gente tem espaços de aprendizagem em equipe onde a gente traga o diálogo? E a gente assim passa a ter uma visão sistêmica. Mas quando eu falo isso, eu falo todo mundo. É estudante, é educador, é família, tá todo mundo dentro do organograma da escola. Então, não é uma coisa à parte. E aí é um trabalho de cultura organizacional mesmo. Quais são os artefatos, quais são as crenças que a gente tem e que sustente esse projeto identitário de escola, entendendo esse lugar de acreditar no outro e de desenvolver o outro. E aí, no momento em que a gente se vê na pandemia, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão dentro dessa escola aprendente, independente de serem estudantes, educadores, funcionários da área de relacionamento, enfim. E já entenderam essa escola, e isso vira cultura. Então, eu penso que criar isso, desenvolver isso e acordar todo dia para fazer isso, é criar um espaço de aprendizagem compartilhada que, no caso do Elvira, sai até das paredes do Elvira, né? Que a gente tem aí o Fractal com 62 escolas ligadas. A gente é uma escola com a clareza de compartilhamento de conhecimento. O nosso currículo está no nosso Instagram disponível, o nosso organograma está no nosso Instagram disponível. Enfim, a gente é uma escola aberta. Ano passado, a gente recebeu 92 visitas, mais pessoas dentro do Elvira. E aí, constituir essa escola aprendente que dá para a gente essa potência do que fizeram comigo. Quando eu estava no UNO, de falar, eu acredito em você, Andresa, vai lá que você vai fazer. E é isso que eu passo todos os dias fazendo aqui dentro do Elvira. E quero agradecer de coração o meu amor pelos dois aí, por tudo que eu aprendi com vocês. Oh, imagina. E eu acho que o que você traz, Andresa, que eu vejo lá no Elvira muito forte, é essa ideia de, trazer a família para dentro da escola, lá de fato acontece, né? Não é uma, e aí, de novo, né? Não é uma, às vezes inovação é fazer coisas que já são ditas há muito tempo que deveriam ser feitas, mas não são feitas, né? Então, encontrar maneiras disso acontecer, e aí eu vou até trazendo um pouco, uma outra citação aí do seu texto, Wigman, que é o Rei Está Nu, que eu gosto muito desse texto, cara. Que, assim, cara, a escola, na verdade, como nunca, está sendo obrigada a ser coerente no que ela fala, no que ela entrega, né? O Senge chama isso de teoria esposada, né, Rô? Qual é a distância entre o que você fala e o que você faz? E aí você está muito atento para isso, cara. Se eu pus isso aqui na parede, não é na parede, é na cultura, né? Exato, exatamente. E acho que é disso que eu acho que é aí que está o pulo do gato mesmo, dessa história de qual é a jornada que você está oferecendo para o seu pai. Cara, quanto mais sincero você for, que é uma coisa que o Luizinho também falou, né? Quanto mais sincero você for com a família, quanto mais claro você for com a família, quanto mais você consegue mostrar o que você está prometendo, né? Parece... justamente quando isso não por isso não aparecer tanto,
quando aparece, parece inovador isso, né? Porque de fato, cara, que demais. Você está conseguindo entregar algo para alguém de forma clara e a pessoa está satisfeita com isso, e a pessoa está participando, e a pessoa se sente pertencente, né? Então, a gente vê isso nas práticas. O Luizinho trouxe essa questão aí dos estudantes entre eles. Lá em casa eu tenho uma que dá aula no Elvira, um que está no 3º ano e outra que está no 9º. Então eu vejo a escola de vários aspectos, né? E eu vi muito no começo, assim, quando naqueles primeiros dias de Classroom, os estudantes falando para os educadores, não, vamos fazer assim, ó, vamos criar um link só, e todo dia a gente entra nesse link, para a turma não precisar ficar mudando de link e tal. E uma disponibilidade dos educadores aprenderem com os estudantes isso, sabe? Eu não sou obrigado a saber tudo, e eu posso aprender com eles, né? Isso é muito bonito de ver, assim, no dia a dia. É incrível, e aí independe se é uma escola que tem uma mensalidade acessível e se pretende crescer para muitas e muitas outras, ou com outro tipo de mensalidade. Acho que é um ponto de conexão mesmo que a escola tem que fazer mesmo com a família, e é um momento crucial, né? E essa experiência tem que ser pensada, tem que ser calculada, tem que ser tomada como prioridade. E aí o Wigman é uma coisa que eu não disse na apresentação dele, mas ele é um dos fundadores do Instituto Verteri, que também traz formas de que muitas dessas características da escola sejam evidenciadas, né? Seja por meio das Olimpíadas, seja por meio do Sapientia, por exemplo, que trabalha justamente desafios para os alunos, ou seja, o que eu faço em termos de inovação que reverte na formação do cara concretamente, né? Então, assim, a escola tem que cada vez mais encontrar maneiras de mostrar isso, né? De mostrar isso para a família. Isso garante o valor que ela tá digamos, adquirindo, né? E é fundamental, né, para essa proposta de valor. Mas como que você vê isso, Wigman? Principalmente olhando aí para as escolas de uma forma geral. Você que também está rodando por várias escolas aí nesse período. A gente está falando com escolas aqui privilegiadas, né, de alguma maneira, por vários motivos, assim, e estão avançando nisso, mas não sei se é bem isso que está acontecendo, não sei se é isso que você está vendo também por aí. Como que está sendo, como que você está olhando essa experiência que as escolas estão oferecendo hoje, esse valor, essa proposta de valor que elas estão oferecendo hoje, nesse momento especialmente? Bom, antes de mais nada, Luizinho, prazer te conhecer. A Andressa já conheço há algum tempo. Rodrigão, parceiro aí já há algum tempo. Muito obrigado pelo convite. Eu acho, pegando o gancho, né, do que você colocou com relação à performance do colégio, ou à entrega do colégio, de fato, eu acho que é uma grande mudança que a gente vai ver nos próximos anos, dos pais serem um pouco mais precisos, diretos naquilo que eles buscam, que é evidências claras sobre o que a escola está entregando, né? A escola, a educação básica, ela tem um privilégio enorme quando você analisa ela do ponto de vista de negócios, tá? Eu vou tentar levar a conversa aqui para o lado do business, do negócio. Quando você analisa uma oportunidade de negócio, geralmente você busca o quê? Né? Setores, indústrias, oportunidades que tenham um grau de conexão com o consumidor, com a família, muito forte, né? Porque isso traz resiliência para aquele seu negócio. E duas maneiras de medir isso é sobre o seu share of wallet, né, o percentual do budget da família, do orçamento familiar que é gasto com aquele item, e o cruzamento que eu chamo de share of time, que é o percentual do tempo que é gasto com aquela interação. E hoje o mundo está disputando esses dois baldinhos, né? Quanto do orçamento familiar eu consigo capturar, quanto do tempo do meu consumidor, do meu usuário eu consigo capturar. E quando você analisa a escola, você vê que a escola é um expoente nessas duas métricas. A escola ela compromete um pedaço razoável do orçamento familiar e, portanto, tem uma responsabilidade grande por garantir um retorno sobre esse investimento que é feito pelas famílias na educação, e ela também acaba tomando um percentual bastante razoável do tempo, né? Você está falando aqui de horas por dia, durante 15, 16 anos
né, do tempo. Imaginar que você pega um aluno, muitas vezes, com 2 anos e entrega ele com 18 anos, né, para uma faculdade. Né? Então, tem muito de tempo, tem muito de capital sendo investido, e é justo, por outro lado, que as famílias, com toda essa dedicação, busquem retornos claros. E eu acho que a gente está passando por um processo interessante, né, que a gente teve ali uma onda meio de banalização, de certa maneira, da escola, né, com a ascensão, inclusive, dos sistemas de ensino, né, que com aquela métrica do vestibular, todo mundo sendo, de certa maneira, comoditizado. Aí vem Enem, começa a mostrar que o que vale não é o ranking das universidades, o que vale é o ranking do colégio, que traz um outro olhar para os pais, que começam a enxergar o colégio e não mais a bandeira que ele carrega. E agora, com a questão de tecnologia, com a questão de inovação, com o contraturno, com a pandemia, e a escola escancarada, né? A escola agora, todo mundo enxerga o que acontece no colégio, a gente está partindo para um outro patamar de transparência, onde as exigências sobre o retorno daquele tempo e capital investido pela família vão ser cada vez mais fortes. Né? Do ponto de vista de negócio, tem uma outra questão interessante de escola, que é o link com as famílias, né? E o senso de comunidade. Nós ainda somos seres tribais e dependemos, de certa maneira, dessa questão do pertencimento, né? Nós buscamos pertencer a algum grupo. E se você olhar, antigamente nós tínhamos alguns pilares, né? Nós tínhamos o pilar família, né? Tínhamos famílias grandes e convivíamos com essas famílias grandes. Nós tínhamos um pilar de localização, de vizinhança, de bairro, né? As pessoas eram muito menos móveis, então você criava um certo link quase que familiar com as pessoas do seu entorno. Você tinha a figura do papel do trabalho, né? Que era o lugar do trabalho onde você vai, gasta horas e cria vínculos, e cria amizades, e cria pertencimento. E você tinha, obviamente, né, o equivalente para a criança, a escola, né? Bom, sem contar que tinha uma amarração disso tudo com a questão da religião, que também tinha uma questão de pertencimento. Ao longo dos tempos, vários desses elos foram, de certa maneira, se enfraquecendo, né? Então, hoje o vínculo com a religião já é um pouco mais leve, o trabalho muito fluido, trabalho, você troca mais de trabalho, você troca mais de carreira, e os trabalhos agora, pós-pandemia, tendem a ser ainda mais distantes, né? Com mais home office, com mais mobilidade, né? As famílias estão menores, a vizinhança, por uma questão de desenho urbano, por uma questão sociodemográfica também está perdendo essa conexão. E o que sobra, né, para voltar a esse nosso DNA tribal? É a escola. Então, acho que a escola ela é blindada, né? A escola ela vai continuar existindo. O formato da escola, o desenho da escola, a arquitetura da escola, a entrega da escola pode mudar, mas a entidade escola continua forte, continua tomando um pedaço razoável do tempo dos jovens, das famílias, e ela cada vez mais vai exercer esse papel de comunidade, de comunicação. Então, acho que o que a gente vai ver nos bons colégios conectados, que vão aproveitar a pandemia, a tecnologia, e o que está mudando no mundo, é uma escola muito mais antenada ao papel que ela tem, um pouco mais amplo, né, na comunidade. Não basta ser um papel de educação, é um papel de conexão, é um papel de entender o pai, escutar mais o pai e a mãe, não simplesmente focar numa comunicação unilateral mais precisa. As escolas aprenderam, acho que nos últimos anos, a comunicar sua proposta de valor de maneira mais clara. Então, hoje, é muito claro quais são as propostas de alguns colégios, mas ainda a gente precisa ver um pouco do retorno, né? A escola escutar um pouco mais o que são os anseios da família e conseguir se adaptar para isso. E ela vai ter um papel no mundo dos negócios, inclusive, que vai ultrapassar as paredes, né, da escola. Se a escola começa a ter esse papel decisivo no centro de criação do pertencimento de comunidade, ela começa, inclusive, a ter um papel de mobilidade urbana, né? Se é mais importante agora eu morar perto da escola do que morar perto do trabalho, porque o trabalho é fluido, o trabalho é volátil, o trabalho é home office, e a escola eu estou buscando aquilo que eu busco, que eu quero, não só como educação, mas como pertencimento, né? Você começa a ter um outro olhar para a decisão da construção de um colégio, que é olhar para onde o bairro vai, qual é a demografia daquele bairro, e sempre olhando o filme, né? Porque as coisas são voláteis, né? Você pode estar no bairro hoje muito bacana, que no dia seguinte não tem mais criança morando, né? Então, a demografia pode jogar contra, né? A partir desse ano, né? Decaímos 1,5%, 2% ao ano de demografia. Então, esse olhar do novo gestor
que é o olhar do real estate, né, do imobiliário, do fluxo urbano, da conexão com o pai. Você tem uma série de outros fatores de inovação que vão entrar e de mudanças de processos que vão acontecer, que vão elevar a complexidade do que é gerir um colégio, inclusive com embates diferentes com relação à escala, né? Por um lado, eu quero minimizar o tamanho da minha unidade para criar ou maximizar esse efeito de conexão com as famílias, né? E tem uma proposta muito clara de conexão. Por outro lado, a complexidade de oferta, né? Com itinerários, com contraturno, faz com que colégios muito pequenos percam a sua capacidade de inovar por escala, né? Se eu começar a fatiar demais o meu colégio, eu começo a perder escala. Então, a gente já vai ter ali um desenho onde os colégios vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Uns vão conseguir e vão ter muito sucesso, outros vão acabar não conseguindo, o que vai promover, de certa maneira, uma certa consolidação do mercado. Mas a pandemia, aí até ecoando os meus colegas, eu acho que ela veio com um choque super positivo, um chacoalhão, e é um chacoalhão na pedagogia, é um chacoalhão na maneira como a gente encara a relação com o professor passou a ser vitrine, né? Não é mais o selo que eu tenho no meu livro, olha, eu uso esse livro aqui, ele é bom, a metodologia, é o professor. Assista a aula, né? E veja o meu professor dando aula, né? E a escola passa a ser reconhecida por algo que os bons colégios fazem, que é recrutamento, capacitação, retenção de talentos, e esses talentos hoje estão dando seus shows com vitrine, né? Então, isso vai ser super positivo para os colégios que conseguirem se adaptar. Isso vai abrir outras portas de negócio para esses colégios, e acho que com essa complexidade, né, do processo, a gente vai conseguir, de fato, ter uma relação com as famílias cada vez mais forte. Né? Perfeito. Sempre lembrando que, né, a gente tem que entregar. Então, não basta dizer que a criança está estudando para ser mais criativa, né? O pai tem que entender e enxergar, de fato, a criatividade, e cada vez mais forte, né, o ponto da empregabilidade, que eu acho que desce, né, para cada vez mais para a escola básica, né? Só para compreender, a gente vem de um mundo viciado no seu último estágio, né? Todo mundo, quando te pergunta, o que você fez? Você fala, eu fiz MBA não sei aonde. Mas e antes disso? Eu fiz a faculdade, né? Você tem que ter umas 4, 5 perguntas para ele lembrar da escola de educação básica, que muitas vezes deu toda a sustentação para que ele tivesse aquela carreira brilhante. Eu acho que cada vez mais os pais estão entendendo que a educação básica ela tem um componente relevante, vão começar a investir mais. Talvez a gente veja, inclusive, uma reversão da curva de mensalidades, tem uma mensalidade caindo ao longo do tempo e não subindo ao longo do tempo, que é o que se vê hoje em dia. E o que está no colégio de volta é mostrar para o pai, de forma clara, o retorno que ele tem sobre esse tempo e capital investido. Legal, cara. Bom, eu tinha mais umas 3 perguntas para cada um aqui, mas nosso tempo também está terminando. Eu faria a retomada de 3 pontos assim, que eu acho que ficaram muito claros a partir dessa conversa. Primeiro, eu acho que é esse, né? Não adianta. Tudo isso que a gente está vivendo tem a ver com as pessoas que a gente tem dentro das escolas, com a proposta identitária que a gente tem dentro das escolas, e principalmente como que eu mostro isso para a família. Então, acho que essa honestidade, essa clareza no que eu estou entregando, me parece que fica, de fato, cada vez mais forte, né? Cuidar disso me parece que fica cada vez mais forte. E aí, a entrega tem a ver com o que a gente promove nesses estudantes, mas tem a ver também com a forma como a gente traz a família para participar desse processo. Bom, eu quero agradecer a vocês, acho que a Andresa até caiu, mas eu quero agradecer a vocês pelo papo. Obrigado, Luizinho, pelas contribuições, obrigado por estar aqui conosco. Gustavo, meu parceiro, muito obrigado pelas palavras. Andresa voltou só para eu falar tchau. Minha linda, obrigado pelo papo. Continuaremos ele com certeza nos próximos dias. Bom, agradeço vocês. Eu vou agora falar um pouco sobre os próximos momentos. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Valeu, Luizinho. Valeu, Gustavo. E, pessoal, agora, como que vai acontecer? A gente vai passar para uma etapa curta agora, com o Francisco Bertolozzi.
Bartolozzi tem uma função de agregar dentro desse grupo nosso, estava conosco ali lá no começo da ideia da aliança, e Bartolozzi trouxe escolas, né, pessoas e escolas que participaram desse processo aí longo nosso na educação, e eu queria passar para ele aí, apresentar essas escolas, e logo em seguida a gente volta com a nossa próxima conversa, que é sobre currículo integral. Ok? Vai lá, Bartolozzi, é contigo agora, cara. Oi, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, Vinícius. Aqui acompanhando o nosso congresso também com um bom café. Eu sou Francisco Bartolozzi, filho da Magali, venezuelano, criado pela América Latina. Já nesses últimos 15 anos eu tenho a oportunidade de morar em vários países da América Latina. Há 8 anos estou morando no Brasil. E sou muito grato pela oportunidade de ter me encontrado, me conectado, conversado com muitos especialistas na área educativa. Hoje faço parte, junto com Pablo Doberti, um projeto, a plataforma Vivagi, uma plataforma que está convicta de que vai levar para dentro das escolas uma nova narrativa, uma nova história para ser contada. De aqui, logo mais, eu estarei com vocês para contar como funciona. Mas o Congresso, a Aliança, como ela nasceu? Ela nasceu de uma noite de insônia. Lembro ter acordado uma noite pensando em conectar pessoas, conectar instituições. E aí liguei para Vinícius, liguei para Rodrigo, liguei para Pablo, contei a ideia e nasceu. História. Até aqui, tudo sucesso. Muita gente querendo participar. Eu vou lançar agora um vídeo de um grupo de pessoas que gravaram alguma história que queriam contar também. Então, dimos essa oportunidade. Mas antes de finalizar, eu quero contar um trecho de uma música brasileira que eu gosto muito, que uma amiga me apresentou, que uma amiga me fez conhecer, que a música diz assim, esse trecho diz, todo sopro que apaga uma chama, reacende o que for para ficar. A gente é esse sopro. Nós somos esse sopro. Muito obrigado e vamos em frente. Olá, meu nome é Sérgio Godinho. Sou Paula Emiliana. Me chamo Marcelo Molina. Eu sou Márcia Braghini. Sou diretor da Escola da Serra em Belo Horizonte, conhecida pelo MEC como referência em inovação e criatividade na educação básica. Eu nasci para praticamente dentro de uma escola, fui para a área de saúde e retornei, porque eu queria muito transformar uma escola para os meus filhos. Hoje eu posso dizer que o Colégio Avance tem suas práticas com a educação integral, e além de impactar a vida dos meus 3 filhos, impacta outras centenas de vidas. Atualmente trabalho numa empresa aqui nos Estados Unidos chamada Mozilla. Minha função específica é dar suporte e treinamento para diretores, coordenadores, professores e equipe de tecnologia de como utilizar os recursos digitais em sala de aula. Atualmente sou diretora pedagógica da Escola Monteiro Lobato, que fica na cidade de Diadema, em São Paulo. Acredito que a partir de tudo que estamos vivenciando nos dias atuais, estamos mais próximos de um processo de ensino-aprendizagem cada vez mais individualizado e mais longe dos períodos temporais, marcados e estanques que fazem parte da rotina escolar. O que nós pretendemos fazer no pós-pandemia é simplesmente fortalecer o conceito de educação que nós abraçamos, porque a Covid veio comprovar que alunos que têm iniciativa, independência, autorresponsabilidade são capazes de protagonizar o seu próprio processo de aprendizagem, seja na escola, seja em suas casas. O meu foco para 2021 é que possamos treinar esses professores e essas escolas a utilizarem de maneira mais humana, pedagógica, os recursos digitais, que agora vieram de vez para ficar. Esse é um caminho que merece ser fortalecido, permanecer e prevalecer. Obrigado.